Se olharmos atentamente para o percurso da dança clássica no Ocidente através dos tempos, veremos que essa era, sem dúvida, uma disciplina reservada aos homens. E é sobre esse assunto que falaremos hoje no meu canal. Vamos falar de dança! Na Itália dos séculos XV e XVI, a dança era o instrumento privilegiado de celebrações da glória dos príncipes. E posteriormente na França, esses espetáculos foram refinados sob a influência da Academia de Música e Poesia, criada em 1571. Quando o futuro rei Luís XIV, aos 13 anos, fez sua primeira aparição no palco, ele, como muitos outros cortesãos, já vinha se submetendo a treinamento diário em dança. A partir daí, essa atividade afirmou-se cada vez mais como um instrumento de poder e símbolo de elegância usado em espetáculos para a glória do rei. A Real Academia de Dança foi fundada em 1661 sob a responsabilidade de Pierre Beauchamp, mestre de dança do rei. E em 1673, a dança deslizou dos salões para os teatros e a primeira escola oficial foi inaugurada, tendo Lully, o compositor italiano, no cargo de diretor de música, e somente bailarinos homens. Essa profissionalização permaneceu exclusivamente masculina até 1681, quando a escola se abriu para as mulheres. E assim se passaram muitos anos e grandes espetáculos foram criados até que o aparecimento das sapatilhas de ponta no século XIX levou ao boom da dança feminina, pois o público ficou totalmente maravilhado com essa técnica que dava a impressão de que a bailarina estava flutuando sobre o palco. Sendo assim, o papel do homem bailarino foi gradualmente se tornando apenas um suporte para a parceira e pouco a pouco ele foi se eclipsando. Até que no final do século XIX, Marius Petipa, sobre o qual eu já publiquei um vídeo aqui nesse meu canal, emigrou para a Rússia e criou dezenas de balés que incluíam difíceis pas de deux. Pas de deux é uma sequência de um balé composto por um adágio, uma variação masculina e uma feminina, e termina com uma coda. E isso permitiu que a proeza do bailarino fosse novamente destacada. Sendo assim, o homem na dança passou a elevar a performance do corpo de balé, contrastando com a perfeição angelical das solistas, que precisavam da força da coreografia masculina para o equilíbrio do espetáculo. Ao longo da história, os maiores homens da arte do balé forjaram um legado inesquecível que continua até hoje. E aí podemos destacar alguns, tais como Enrico Cecchetti, que foi considerado o melhor bailarino de seu tempo e que dançou e ensinou no Balé Imperial de São Petersburgo e mais tarde percorreu o mundo com os balés russos de Diaghilev e se estabeleceu posteriormente em Londres como professor do método que ele desenvolveu e que até hoje é bastante respeitado. Falarei alguns nomes, obviamente deixarei de falar vários, mas vou citar alguns bailarinos remarcáveis. Um deles, Vaslav Nijinsky, cujos saltos provocavam ovações frenéticas e fizeram dele um dos bailarinos mais célebres de todos os tempos. Suas parcerias com as bailarinas lendárias Anna Pavlova e Tamara Karsavina eram consideradas jornadas intensas e emocionais. Nijinsky se aposentou dos palcos em 1919, aos 29 anos, após ser diagnosticado com esquizofrenia. Não existe nenhuma filmagem dele dançando, embora ele seja considerado sem igual no mundo da dança. Uma personalidade muito respeitada no mundo da dança foi Rudolf Nureyev, que nasceu na Rússia em 1938 e foi solista do então Kirov Ballet em sua juventude. Em 1961, ele buscou asilo em Paris para escapar da censura da União Soviética e deslumbrou o público ocidental por quase 30 anos,
pois foi um bailarino espetacular, trabalhando em um calibre que poucos outros haviam se aproximado até então. Na década de 80, ele foi diretor do Ballet da Ópera de Paris e revolucionou a instituição, revelando dezenas de estrelas que hoje em dia dirigem as principais companhias e escolas de dança da Europa. Fora do palco, sua vida não era menos colorida e ele teve uma morte triste e prematura de AIDS em 1993. Mikhail Baryshnikov desafia Nijinsky e Nureyev para o título de maior bailarino da história do balé. Misha nasceu na Letônia em 1948 e ingressou no Kirov Ballet em 1967. Ele também desertou da União Soviética em 1974, quando ele tinha 26 anos, buscando asilo político e se tornou um cidadão dos Estados Unidos e bailarino principal do American Ballet Theatre, onde seu virtuosismo e apelo ao público garantiam multidões aplaudindo de pé ao vê-lo dançar. Ele continua a atuar e a executar projetos e é idolatrado no mundo da dança. Podemos também falar de Peter Martins, que é um bailarino dinamarquês que tornou-se uma sensação internacional quando foi convidado por George Balanchine para o New York City Ballet, atuando como bailarino principal, simultaneamente ocupando o papel de mestre de balé. Após se aposentar do palco, ele passou a dirigir a companhia, ali permanecendo no cargo de 1990 a 2018. Eu gostaria de mencionar o nome de Carlos Acosta, que nasceu em Cuba em 1973 e dançou como primeiro bailarino no Royal Ballet de Londres por 17 anos. Os movimentos afiados e poderosos de Acosta dominavam o palco e ele foi comparado a Baryshnikov e Nureyev. Acosta se aposentou dos palcos em 2015 e hoje em dia dirige a Birmingham Royal Ballet, que é uma companhia muito importante na Inglaterra. Não podemos deixar de listar aqui o importante nome do brasileiro Marcelo Gomes, que nasceu em Manaus, no Brasil, em 1979, foi vencedor do prestigioso Prix de Lausanne em 1996 e se tornou bailarino principal do também American Ballet Theatre em Nova York, onde ingressou em 1997 e dançou todos os grandes papéis de solista durante 20 anos. Gomes foi um primeiro bailarino idolatrado e muito procurado, e suas parcerias com bailarinas importantes tais como Diana Vishnieva e Alessandra Ferri apresentavam um estilo arrojado em seus movimentos, tanto em seus solos quanto em seu extremo e atencioso papel de partner. Há muitos outros bailarinos para serem citados, mas aí o vídeo duraria horas. E esses são apenas alguns exemplos de proeminentes bailarinos clássicos que se destacaram especialmente no século XX. Paralelamente a tudo isso, a dança moderna e contemporânea estão se desenvolvendo e dando espaço igual aos corpos femininos e masculinos. Apesar de tudo, ainda hoje, a dança continua sendo uma disciplina predominantemente feminina. A dança clássica ainda luta para se popularizar entre os homens. Razões puramente econômicas, sociais e culturais que podem explicar essa herança histórica, que eu não pretendo entrar aqui em pormenores. Morfologicamente falando, os homens têm maiores habilidades de salto e giro, e dançarinos clássicos precisam ser fortes muscularmente. Estou falando porque eles precisam realizar os famosos lifts, que é quando o bailarino carrega a bailarina. E também eles precisam mostrar extrema flexibilidade em saltos e em coreografias neoclássicas. Felizmente, estamos assistindo gradualmente a um novo reconhecimento das proezas corporais específicas dos homens. Essas últimas são amplamente destacadas em danças e estilos tais como o hip hop, o jazz, e estão voltando com força total aos poucos para a dança clássica. Cabe aqui uma reflexão delicada.
Quanto ao uso de sapatilhas de ponta reservadas às mulheres, se é que isso continua a acontecer, muitos bailarinos homens atualmente se dedicam a esta atividade, em particular sob a direção de coreógrafos mais contemporâneos, ou no hilário Le Ballet Trocadero de Monte Carlo, que é uma companhia situada em Nova York. Ela é exclusivamente masculina, parodia os clássicos românticos e balés de repertório. Mas aí você me pergunta, mas fazem sapatilhas de ponta para homens? Embora seja incomum, os homens de fato dançam de ponta em algumas ocasiões. Esta é de longe a exceção e não a regra. No entanto, e há uma série de razões para isso, por causa do peso colocado nos dedos dos pés durante a dança de ponta, as lesões são comuns. Há de se ter muito cuidado e treino intenso para se alcançar um grau mínimo de excelência nesse campo pelos rapazes. Apesar de os pés e pernas das mulheres serem muitas vezes mais flexíveis que os dos homens, de acordo com profissionais da área de medicina e da ciência da dança, não há uma razão física ou médica para que homens não devam realizar em pontas. Então isso pode ser uma razão puramente uma escolha estética, e esse pode até, eu acredito, ser assunto para um outro vídeo, homens nas pontas. Por fim, podemos quase afirmar que os homens conduzem a dança, pois se eles estão em minoria nas aulas, nas escolas, por outro lado, estão em maioria, seja como coreógrafos ou diretores à frente de companhias estatais e instituições privadas pelo mundo inteiro. A carreira de bailarino é acessível a qualquer menino apaixonado pelo movimento e que sonha em voar pelo palco. As aulas para rapazes geralmente são oferecidas separadamente em estúdios de dança, focados em disciplina e atletismo. À medida que um jovem dançarino amadurece, a maioria das escolas internacionais é generosa com bolsas de estudos para garotos promissores que mostram ter físico, talento e determinação de se tornarem bailarinos sérios. E isso tem ajudado muito os nossos talentos, né? Inclusive a conseguirem contratos em companhias de primeira linha pelo mundo todo, companhias tais como Royal, American Ballet Theatre, enfim, é a Ópera de Paris agora. Devemos estimular os nossos jovens a descobrir o maravilhoso mundo da dança e o quanto ele tem a oferecer no campo das realizações pessoais e sociais, sem contar as conquistas dos planos cultural e espiritual. Eu torço muito para o aparecimento de novos rapazes na dança em todas as escolas do Brasil. Bom, eu fico por aqui e te desejo tudo de bom, com muita dança, e não deixe de conversar sobre esses assuntos. Isso fará a dança crescer em nosso país. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se e compartilhe o canal. Se quiser, pode enviar também sugestões de assuntos nos comentários que eu tentarei responder com o maior prazer. Eu agradeço pela sua atenção, de ter ficado até aqui, e me despeço com um até breve. Fui!